Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Só me dá um ok se estão ouvindo bem. Bom, se puder dizer aí no chat ou se quiser habilitar o microfone, fica à vontade. A ideia é compartilhar com vocês o seguinte aqui. Eu vou ir começando, se entrar alguém, eu precisar só se confirmar se vocês estão me ouvindo, se o áudio está ok, está me ouvindo. Beleza, beleza. Então eu vou dar início aqui, a gente está em poucos aí, mas à medida que se entrar mais alguém, a gente dá continuidade, vai tirando as dúvidas, e também se de repente eu deixo gravado. Eu vou deixar estou gravando, né? Mas independente, se tiver bastante gente aqui é melhor, porque daí a gente vai tirando dúvidas né, pontuais. Bom, a ideia dessa pequena aula aí é mostrar um pouco de como aumentar a tua assertividade no nosso operacional aqui, como lucrar mais, né? Aumenta a assertividade, né? Você erra menos e esse é o objetivo, tá? Desse bate-papo aqui. Então, fiquem à vontade depois para tirar dúvidas, se quiser parar no meio também para tirando dúvidas. Então, obviamente, acertar mais faz a gente lucrar mais, né, no nosso operacional aqui. Então é isso que o grande objetivo aí para a gente é realmente falar sobre isso, tá? Então eu vou passar por alguns dias do operacional, fazer algumas revisões aqui, e aí a gente vai pontualmente alguns detalhes, né? Permitir a entrada da galera aqui. E aí a gente vai entrando em alguns detalhes do operacional, seja de entradas, né, de gatilhos, seja de proteções, seja de leitura de mercado de fato. E para quem então que é essa aula de hoje, esse bate-papo aqui? Para quem já está conhecendo do operacional, né, mas quer entrar mais a fundo, tirar algumas dúvidas e de fato lucrar cada vez mais com o que a gente faz, tá? Eu quero falar sobre uma virada que eu tive. Depois, eu já contei a história aí muito de como eu fiz, como eu fui crescendo. Vocês, né, sabem que tem isso dentro daquela aulão que tem aqui dentro. Mas um parâmetro que virou a minha chave, alguns parâmetros, foi quando eu conheci o Van Tarp, né? Van Tarp é um dos maiores traders da história, já até falecido, e ele tem alguns parâmetros, como dimensionamento de posição, expectativa, oportunidade, e um outro parâmetro que ele junta expectativa e oportunidade. E aí, tem um parâmetro que ele mudou minha chave nos últimos tempos. O operacional, de fato, que eu faço, né, com a leitura lá nos 5 minutos, ele gerava muitas oportunidades. Quando eu fui para 2 minutos, fazendo a leitura em 2 minutos, pegando os gatilhos nos 5 minutos, ele já diminuiu um pouco da expectativa, um pouco da oportunidade. E aí eu sempre buscava um filtro que pudesse diminuir a oportunidade, a quantidade de gatilhos que aparecesse num determinado dia, para que eu evitasse de sair com dias com 4 loss, né, que é o máximo que a gente faz aí de stop máximo. E esse parâmetro aí foi onde trouxe o nosso filtro lá do up bar e down bar, e é muito do que eu quero revisar aqui hoje, tá? Que eu vejo que é uma dificuldade que a galera tem. Então, essa foi uma virada, assim, que melhorou, né? Olhando para o passado, assim, a gente diminui os loss, então, como a gente tinha uma assertividade baixa, 25, 27, 30%, a gente tem chegado aí a 40%, tal, né? E aí, como a gente tem um dimensionamento de posição alto, fica sensacional, beleza? Então, é sobre isso que eu quero entrar mais no detalhe aqui com vocês hoje. Então, deixa eu compartilhar minha tela, só confirma se
vocês estão vendo minha tela. Vê se está aparecendo aí para vocês a tela. Beleza. Deixa eu ir lá para o dia 5/10. Eu vou fazer um pouquinho do mês de outubro. Foi um dos meses relativamente bons. Quem está carregando aqui? Cinco do 10. Ó, então vamos lá, tô abrindo aqui, deixa eu abrir. Eu vou deixar o gráfico bem grandão para ficar mais fácil de visualizar aí. E vou lá pro abrindo 2 minutos aqui também. Dá uma O Rodolfo não está aparecendo aí, dá uma atualizada na página, de repente. Sai e entra de novo, talvez. Bom, galera, o que que eu gosto de fazer quando eu estou estudando? E é basicamente, como a gente tem gatilhos racionais, é basicamente o que a gente faz todos os dias também, quando a gente está lendo o mercado, né? Então, eu vou fazer a leitura do mercado aqui no 2 minutos, vou marcar onde virou tendência para vocês entenderem e depois eu olho para os gatilhos para ficar mais fácil de a gente pegar, ok? Então, coloco essa linha aqui, né, que é a linha que a gente inicia o mercado para fazer a leitura. Então, coloquei aqui na abertura do candle 1. Aqui teve uma pernada A de baixa, certo? Aqui, o 2 já foi uma pernada B e também já pagou o movimento. Como pagou com o pavio, a linha vai sempre para a abertura do próximo candle. Então, foi ali para o 3, certo? 3, pernada A de baixa, 4, pernada B. O 5 pagou. Pagou com o corpo, então a gente mantém a linha. Só jogo ela para o lado aqui. Aqui para cima, pernada A, já iniciou a pernada B no 6, pagou com o corpo aqui no 7. Pernada A de baixa no 7. O 8, ele chegou a tocar a nossa linha aqui, porém, ele não pagou o movimento, porque ainda é uma pernada A. Para pagar o movimento, tem que ter iniciado uma pernada B. É bom já esse exemplo aqui de cara para a gente ver. Aqui no 11 iniciou a pernada B, certo? Vamos ver se ele vai pagar o movimento, se vai virar uma tendência aqui nesse caso. Ó, aqui a gente tem a pernada A do 7, 8, 9, do 10. Iniciou a pernada B no 11. Eu gosto de marcar, hoje em dia eu não faço mais isso, já faço de olho, mas você pode ir fazendo isso. Marcar, né, o fundo aqui do 10 seria o fundo dessa pernada AB, certo? Então, aqui a gente pode ver que o 14 rompeu esse fundo, né? Ele passou da mínima do 10. Porém, ele não fechou abaixo, então ele renovou a mínima dessa pernada AB. E assim foi acontecendo no 16, rompeu e não fechou abaixo. No 18, rompeu e não fechou abaixo. No 19, chegou aqui a romper também e não fechou abaixo, então a mínima estava no 19. Aí o 20 veio, rompeu a mínima dessa pernada toda, né, AB. Essa pernada AB aqui, vamos desenhar só para ficar mais claro. Aqui iniciou a pernada A, aqui iniciou a pernada B. A partir do 11 é tudo pernada B. Como não voltou lá na linha para pagar o movimento, na linha de abertura, então a gente tem aqui um rompimento do fundo, né, com 2 candles,
Então, confirmou uma tendência de baixa, certo? A partir desse momento, vamos voltar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem. Até o candle 12 aqui, o 11, a gente estava buscando compra de reversão. Então, se a gente for lá para o dia 5 aqui nos 5 minutos, a gente pode também colocar a outra linha aqui, né? Só botar ela só nos 5 minutos aqui. Eu permiti a entrada. Pessoal, fiquem à vontade de perguntar, tá? Pode ligar o microfone, é mais um bate-papo mesmo. Quero tirar todas as dúvidas aqui de vocês. E aí, esse aqui, essa linha, vamos deixar ela visibilidade por tempo. Ó, 5 minutos, adicionar, aplicar, ok. E essa aqui, vamos deixar ela a visibilidade dela por tempo também. 2 minutos. Adicionar, aplicar, ok. Então vamos lá. A gente estava fazendo a leitura ali no 2 minutos. Aqui, ó, nos 5 minutos, a gente teve uma pernada A de baixa. O 2 já pagou o movimento, pagou com o corpo, mantém a linha. Daqui, esse pedacinho para cima é a pernada A. E aí já iniciou a pernada B, já apagou com o corpo também. Para baixo do 3 aqui é a pernada A, 4 pernada A, iniciou a pernada B aqui. Aqui a gente tem um gatilho de compra de reversão. Todo mundo concorda? Todo mundo está bem atento, né, sobre os gatilhos? Porque no 2 minutos a gente ainda estava em reversão aqui, então a gente teve aqui um gatilho de compra de reversão. Certo? Porém, a gente tem o nosso filtro, que faz com que a gente melhore a assertividade do nosso operacional. Se não tivesse o filtro, seria uma compra aqui de reversão, 20 pontinhos acima do preço de abertura, então seria no 113.715, correto? Porém, tomaríamos um stop. Então, o nosso filtro aqui, ele salvou esse stop. O que é esse filtro aqui, né? Quando é em compras, a gente espera uma up bar. Uma up bar é um candle, ó, por exemplo, esse 16 é uma up bar. Ele tem a máxima e a mínima maior que a máxima e a mínima do candle anterior. Então, nesse caso aqui, a gente tem o gatilho no candle 5 e fica aguardando uma up bar. O 6 não foi, o 7 não foi, o 8 não foi. Então, a gente acabou batendo no stop sem a gente ter precisar tomar esse stop, né? Beleza? Aqui no 9, virou tendência de baixa. Então, daqui do 9 para frente, a gente busca por vendas de tendência de baixa, certo? Então, vamos ver só se inverteu a tendência em algum momento. Ó, aqui confirmou a nossa tendência de baixa, certo? Aí a gente vai analisar agora se existe algum raio de alta, que é o que nos dá a inversão de tendência. Acho que, se vocês quiserem falar aí no chat, galera, só para me dizer se estão ouvindo, assim, parece que eu estou falando sozinho. Então, é o melhor. Beleza? Aqui no 22 iniciou um raio de alta. Um raio de alta, ó, ele iniciou aqui na abertura e aqui já fez a perninha do raio, que a gente chama, né? Porém, essa perninha aqui, ela já veio no início do raio. Então, aqui, teoricamente, era para ser um raio, né? Teoricamente, não. Dá para vocês entenderem que tem um raio. Porém, quando a abertura do 22 é o 550, a mínima do 22, a mínima do 22, 550 também. Então, esse raio, ele foi anulado, porque após o início dessa perninha do raio, né, como voltou na abertura do raio, ele anula. Então, vamos ver se tem algum outro raio para a gente poder analisar. Ó, daí, no 24, iniciou outro raio. Podemos até desenhá-lo, ele aqui, ó. Iniciou esse raio aqui,
Aqui iniciou a perninha do raio. E a gente agora vai ver se vai ter um rompimento dessa estrutura, né, que estava de baixa, para identificar, ó. Aqui a gente estava olhando para a máxima do 30. Se romper com 2 acima, romper com 2 verde, quer dizer que vai inverter a tendência. O 31 rompeu um pouquinho ali, o 32 rompeu, mas não fechou acima. Aí ele virou a máxima. O 34, vamos só olhar certinho, ó. 32 tem quanto a máxima? 970. O 34, ele tem fechamento 980. Então, 10 pontinhos acima da máxima do 32. E o 35 confirmou. Então, a partir daqui, ó, até notado, né? Virou tendência de alta. Só vamos olhar se a gente teria pego algum gatilho nos 5 minutos, porque estava em tendência de baixa, certo? Ó, aqui estava em tendência de baixa. Gatilhos de tendência de baixa, acho que todo mundo sabe, é sempre um vermelho após um verde. Então aqui a gente tem um vermelho após um verde. É uma venda de reversão, de tendência de baixa. A gente posiciona a nossa operação 20 pontinhos abaixo do preço de abertura. Então 113,910 estaria no 890, beleza? Porém, em vendas, a gente espera o filtro, que é a down bar. Eu permiti a entrada aqui. A gente espera o filtro, que é a down bar. O 13, ele foi uma down bar? Não. Então a gente não apregou a nossa operação ainda, a gente espera uma down bar. E em tendência tem outra condição. A regra pura do operacional é que em gatilhos de tendência a gente vai pegar a operação somente se o próximo nos buscar. Então, nesse caso aqui, se não tivesse o filtro, a gente estaria dentro dessa operação, né? Uma venda de tendência de baixa. Porém, com o filtro, a gente não pegou, porque não teve uma down bar. E aí vamos ver se teria estopado. 113,910, o nosso stop estaria no 113, no 114, 010, 060, desculpa. Ó, estaria aqui. Bom, salvamos mais um stop. Então, essa compra de reversão aqui, ela teria dado stop, certo? Então, a gente salvou, né? Fomos salvos aqui pelo filtro. Aqui seria uma venda de tendência de baixa, tá aqui para a gente depois fazer um gatilho de venda de tendência de baixa. Todo mundo tá pegando aí? Vai falando aí se quiser perguntar alguma coisa, à vontade. Também fomos salvos, né? Vou botar um outro verdinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Bom, seria um stop. E aí a gente foi salvo desses 2 stops pelo filtro. Então o objetivo aqui é vocês identificarem como visualizar o filtro. E aqui, ó, a partir do 36, virou tendência de alta. Então só vamos ver se em algum momento virou tendência de baixa. Como a gente está em tendência de alta, toda vez que aparece um vermelho é o início de um raio. O 42 iniciou um raio de baixa, mas o 44 já anulou esse raio. 45 iniciou um raio de baixa, mas 46 já anulou esse raio. 49 iniciou um raio de baixa. Vamos ver se... Vamos desenhar esse raio aqui, tá? Tem que pegar bem essa parte do operacional. Então, aqui iniciou um raio de baixa. Aqui, fez a perninha do raio. É um nome meio ridículo, mas fica fácil de entender. Ó, então, ele teria que fazer isso, certo? Para inverter a tendência. Porém, esse 56 aqui voltou no início do raio, então anulou esse raio. Beleza? 60 iniciou um raio de baixa. Vamos lá.
desenhar ele aqui. Estamos em tendência de alta, aqui tem o raio de baixa. Aqui iniciou a perninha do raio. Tem que romper a mínima desse 64 aqui. Vamos ver se algum vai romper para inverter a tendência. Ó, o 66 rompeu, mas não fechou abaixo, então ele virou a mínima. O 69 rompeu, mas não fechou abaixo, então ele virou a mínima. 72 rompeu, mas não fechou abaixo, então ele virou a mínima. Tudo isso aqui é desse raio aqui, né? Aqui rompeu, ó. 78 rompeu, 79 confirmou. Inverteu para tendência de baixa. Só vamos ver se, enquanto estava em tendência de alta, se teve algum gatilho. Ó, lá no 15, nos 5 minutos, aí a gente esquece essas linhas, né? A linha roxa e a linha amarela de reversão, a gente não olha mais para ela. Beleza? Então, aqui inverteu para tendência de alta. Vamos ver se teve algum gatilho de tendência de alta. Aqui no 21 teve um gatilho de tendência de alta. Ok? Então, estaríamos nessa operação se não houvesse o filtro? Sim, porque em tendência, lembra que a regra pura do operacional, sem o filtro, a gente tem que só pega a operação se o próximo candle nos buscar. Então, a nossa operação estaria onde aqui? 114,270. A nossa operação estaria, vou botar uma linha aqui no 290. Ó, no 290, vou botar aqui um verdinho só para a gente saber que a gente estaria comprado ali. Pode, acho que alguém levantou a mão aí, se quiser parar para perguntar, só liga o microfone. Tá dando para habilitar o microfone aí? Fica à vontade para perguntar. Ah, não, beleza, valeu. Quer perguntar alguma coisa? Não, só tava apertando aqui. Tudo Tá, certo. beleza, então. Então tá, ó, no 21 estaríamos dentro dessa operação. Por quê? Sem o filtro, esquece o filtro, tá? O próximo candle pegou a nossa operação. Todo mundo pega, acho que tá bem atento nisso, né? E o nosso stop estaria no 270, 170, menos 50, 120. Nosso stop estaria aqui no 120. Vou botar uma linhazinha aqui para a gente monitorar o estudo aqui. Nosso stop estaria no 120, correto? Estamos esperando que o mercado continue essa tendência. E aí ele voltou. Ah, beleza. Estaríamos nessa operação. Agora, olhando para o filtro, o que a gente espera? O próprio gatilho, ele não foi uma up bar, porque em compras a gente precisa ver uma up bar. Porém, o 22 foi uma up bar. Uma up bar. Up bar quer dizer que a máxima dele é maior do que a máxima do anterior e a mínima dele é maior do que o candle anterior. A hora que apareceu, ó, o gatilho apareceu no 21. A gente não apregua ainda. A hora que apareceu a up bar, aí sim a gente apregua, né? Então, entraríamos nessa operação. Deixa eu ver se entraríamos, se andou. Ó, entraríamos nessa operação. Por quê? Não andou. Ela não andou. Se ela tivesse andado 450 pontos, pensa sem o filtro. A gente teria entrado nessa operação. Teria andado 420 pontos e não acabou não dando, não ficou no 0 a 0, né? Com 450 pontos a gente foi no 0. Como não andou 450 pontos, a gente ainda mantém apregoado. E aí nos buscou aqui no candle 25, no 26 ali, e nos deu stop. Então, esse gatilho aqui era para a gente estar com 3 stop no dia, né? Esse gatilho aqui de compra de tendência de alta. Também deu stop. Eu vou botar aqui stop, vou botar esses daqui assim, ó. Stop, salvo. Então, o objetivo é a gente aprender a ter mais assertividade. Então, a gente focar aqui aprender bem o filtro.
Stop salvo. Ok? E aí, vamos ver se deu algum outro gatilho. Ó, teríamos estopado aqui, né? Vou tirar essa marcação aqui. E aí, aqui, teve outro gatilho, no 30. Com a compra de tendência de alta também. Vou botar mais para cá. Então, uma setinha só para mostrar exatamente onde foi. Aqui no 30, quem nos estopou? Só deixa eu lembrar aqui onde estava o stop. Nosso stop aqui, 270, 170, 120. Vamos ver qual que estopou. Se foi o 29, mínima. Então, foi o 29. 29 nos estopou. Depois teve um gatilho no 30. Porém, aqui o 30 não foi uma up bar. Então, aqui foi mais um stop salvo. Era para a gente estar com 4 stop já nesse dia, certo? E a gente está com um stop só. Beleza? Daqui para baixo virou tendência de baixa. Só deixa eu ver se em algum momento, depois que virou tendência de baixa aqui, se virou tendência de alta. Então aqui no 80 virou tendência de baixa. No 83 iniciou um raio de alta, mas já foi anulado. No 89 iniciou um raio de alta, mas já foi anulado. No 94 iniciou um raio de alta. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu desenhar esse raio para vocês. É a parte mais chatinha do nosso operacional, essa parte de analisar os raios. Então aqui, ó, fez um mini raiozinho. Teria que romper aqui, né, para inverter para alta. O 98, a máxima dele é 395. O fechamento desse 99 é 400. Então ele acabou fechando acima. O 100 precisaria ter fechado verde para inverter para tendência de alta, porém não fechou. Então, aqui virou a máxima do 100 para inverter a tendência. Vamos ver se ele vai fazer aqui. Ó, aqui o 16 anulou esse raio de alta do 94, porque ele voltou lá no início do raio de alta. Então a gente esquece esse raio aqui. No 117 iniciou um raio, 119 já anulou o raio. Aqui, ó, iniciou um raio, 120. Raio de alta, né? Aqui eu só tô vendo se vai inverter tendência para depois a gente olhar os gatilhos aqui. Ó, e aí, para inverter a tendência, teria que acontecer isso. Beleza? O 126 acabou rompendo a máxima e fechou acima. O 127 não fechou verde, então não confirmou. Aqui iniciou, ó, e aí aqui acabou não anulando esse raio. Então esse raio ainda está válido, porém iniciou outro raio aqui. Ó. E aí a gente olha para ver se vai romper, né, que foi o que aconteceu. O 133 rompeu e fechou acima, o 134 confirmou. E aí virou tendência de alta a partir daqui. Só deixa eu ver aqui, ó, se a gente teria algum gatilho. Então vamos lá. A gente estava em tendência de baixa aqui, certo? 40 foi gatilho. Porém, a gente tem que esperar uma down bar. 42 foi uma down bar. Então vamos botar aqui, a gente teria entrado nessa operação no 335. Vou botar aqui uma corzinha diferente aqui, laranja, só para a gente identificar. E o nosso stop estaria no 355, 455, 455, 505. Nosso stop estaria aqui. Tá. O 40, ele cumpriu todas as condições. O gatilho, ele é um gatilho, e como ele não é o próprio gatilho não é uma down bar, a gente espera uma down bar. Porém, o 41 tem que voltar na taxa de onde estaria a nossa operação. 41 foi.
Então, a gente aguarda uma down bar. O 42 foi a down bar. Quando fechou o 42, a gente apregou. O 43 pegou a nossa operação. E aí, vamos ver o que aconteceu. Aqui, ó. No 54, que a gente estava analisando aqui, ó, virou tendência de alta. Então, presta atenção aqui. Quando a gente está numa operação, deixa eu até fazer as anotações aqui. Venda de tendência de baixa. Esse gatilho aqui no 40. Quando a gente está numa operação de venda de tendência de baixa e inverte para alta, a gente começa a fazer uma proteção, porque a gente acreditou já que o mercado inverteu para cima, então a gente vai se proteger, certo? Uma pergunta que fazem muito: se eu estou numa compra de reversão e aí dá um gatilho de venda de reversão, eu não inverto a mão e nem protejo diferente, tá? Só quando inverte tendência, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está numa tendência de baixa. A partir do 55, 54, inverteu para tendência de alta. Aí, o que eu faço? Espero o próximo candle fechar, próximo de 5 minutos, e vou protegendo 50 pontinhos acima da máxima dele. Então, aqui, ó, no 435, a gente vai estar no 485. O 56 fechou, foi a máxima dele. Máxima 425, a gente vai estar no 475. 57 fechou. Ó, e aqui, se é em tendência e eu ainda não bati a meta, ou estou numa operação acima de 500, 600 pontos, eu inverto a mão. Aqui, no 56, estamos, como inverteu a tendência, aqui é um gatilho de compra de tendência de alta. Mas eu tenho que esperar uma up bar para entrar nele. Eu já estou numa venda. Se eu inverteria a mão, porém eu tenho que esperar o filtro. E enquanto isso, enquanto não aparece o up bar, eu vou protegendo a minha operação aqui. Então, máxima 375 vai para o 425. 58, máxima 310, minha proteção vai para o 360. 59 fechou aqui. E aí, ó, esse gatilho aqui, que é a abertura 330, nosso stop estaria no 230, menos 50, 180. Ó, esse aqui já fomos salvo, stop salvo. Que a gente não inverteu a mão aqui. Stop salvo. Seria um stop. Todo mundo tá pegando aí? Parece que tô falando sozinho. Só dá um joinha aí para ver se vocês estão me ouvindo bem. Enquanto isso, a gente vai protegendo a nossa operação aqui. Conforme vai fechando, 59. 59, máxima dele, 270, vai para 320, a nossa proteção. Só deixa eu ver se em algum momento aqui inverteu novamente para baixa. Ainda está em alta, não teve raios aqui de alta ainda, de baixa, quer dizer, teve um raio de baixa aqui, né? Desculpa. Estamos em tendência de alta, aqui raio foi anulado, esse raio aqui está válido. Esse raio de alta aqui, ele está válido. Deixa eu desenhar ele para vocês, que é a parte mais chatinha do nosso operacional. Então, ele precisa romper a mínima do 145. O 149 rompeu, mas não fechou abaixo. Daí ele virou a mínima. O 153 rompeu. O 155 rompeu e fechou abaixo. Porém, o 156 teria que fechar vermelho. Não fechou. Então, para agora virar baixa novamente, tem que romper a mínima do 55.
Aqui não teve inversão para a tendência de baixa. Tá? Peguei um dia bem dificinho para a gente ter vários exemplos. E aqui a gente vai protegendo, tá? Então, como não ainda estamos em tendência de baixa, a gente vai protegendo. Máxima, 240, vai para 290. Ups, peguei errado. A entrada é a laranja, nosso stop 290. Aqui, ó, esse candle que a gente está fazendo, a máxima dele aqui é 240. O próximo, ele tem uma máxima maior que o anterior. Então, eu não vou jogar meu stop para cima, mais para cima, porque eu já protejo, eu nunca desprotejo, né? Eu só vou avançando o meu stop. 62, a máxima de 62 é 175. Então, 225. E aí, fomos tirados aqui. Então, nessa operação aqui, vamos ver quantos pontos deu. 100 pontinhos. Essa operação aqui, tivemos 100 pontos de gain. Então, por enquanto, a gente tinha tomado um stop, e agora, nosso stop é 170 pontos, né? E agora temos um gain de 100 pontos. Então, por enquanto, com 70 pontos de prejuízo. Quando nos tirou aqui, o 61 nos tirou, estamos em tendência de alta ainda. Só deixa eu ver se não inverteu a tendência aqui no 2 minutos. Em algum lugar. Vou passar mais rapidinho aqui para a gente passar desse dia. Então, só foi inverter a tendência novamente. Não inverteu a tendência. Então, ele ficou daqui para cá, daqui em diante, sempre em tendência de alta. Então, aqui o que a gente vai ter? A partir de 63, 63 é um gatilho. Ó, aqui tem um exemplo legal. 63 foi gatilho e uma up bar. A gente, na hora que está operando, a gente vai apregoar. Qual que é a regra de tendência de alta? Espera o próximo gatilho pegar. O 64 não foi lá buscar a nossa operação, porque a nossa operação estaria aqui, a entrada, né? Então a gente cancela e espera um próximo gatilho. 66 foi outro gatilho. Vamos ver se ele teria estopado. A abertura dele é 155, o nosso stop estaria no 005. Vamos ver qual que é a mínima desse 67 aqui. Não teria estopado. O que a gente precisa agora? De uma up bar. 68 foi uma up bar. Qual que é a abertura aqui? 113,155. Quando o 68 fechou uma up bar, a gente apregoa no gatilho do 66. Seria no 175. Nossa operação estaria aqui no 175. Está verdinho aqui, onde teria a nossa entrada. E nosso stop estaria no 005, eu falei antes, né? Tá vermelhinho. Então, o gatilho foi o 66, 68 foi a up bar, nosso filtro. Quando o 68 fechou, a gente apregou. O 69 pegou, não andou nem 5 pontinhos contra e foi a favor do nosso operacional aqui, ó. Ó, vamos ver só onde a gente teria saído. Ó, a operação entrou aqui, né, no 69. Quando aqui no 82, a gente estaria no 0 a 0. Aqui, ainda 0 a 0. Aqui, ainda 0 a 0. Aí eu provavelmente saí por aqui, ó, com 400, 380, 400 pontos. Né? Nunca deixo a última vela. 400 pontos. Então, esse gatilho aqui, do 66, foi uma compra de tendência de alta com mais ou menos 400 pontos. Então, esse dia, por exemplo, a gente teria saído com 4 stops se fosse, né, só sem o filtro. Então, vou fazer até uma conta aqui, ó.
A gente teria saído com 4 stops, que foram salvos. Aí a gente teve um loss de menos 170, teve um gain de 100 pontinhos e um gain de 400 pontos. Então, 500 menos 170, deu ali mais ou menos, deixa eu colocar alguém aqui para... 500 menos 170 dá menos 70, 330, né? 330 pontos de ganho no dia. Um dia que a gente teria saído com perda, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar nesse breve bate-papo aqui. Peguei um dia bem chatinho mesmo, com vários raios, várias inversões de tendência, para a gente poder exemplificar. Então, agora, deixa eu abrir aí, se vocês têm alguma pergunta, mandem aí alguma pergunta. Se vocês têm alguma dúvida, querem que faça algum dia específico, algum... Felipe, você falou aí antes que a hora que ele já pega uma tendência, ele não é obrigado a pagar o movimento? Exato. A gente vai analisar essa linha de pagamento de movimento só enquanto o mercado está em reversão. Depois que confirmou alguma tendência, no caso aqui, ó, aqui a gente estava analisando ainda pernada A, né, pernada B, enfim. E aí o nosso, no 2 minutos aqui, confirmou uma tendência de baixa, vem aqui. A partir daqui, vou botar uma setona aqui. A partir daqui, que seria esse mesmo ponto aqui no 9, eu esqueço essa linha roxa aqui, eu esqueço a tendência. Eu esqueço a reversão. Agora, a gente começa a analisar só inversão de tendência. E a inversão de tendência, a gente analisa no 2 minutos. Felipe, se de repente confirmou uma tendência nos 5 minutos, antes de nos 2 minutos, a gente olha mercado como tendência. Porque eu quero saber, na verdade, em qual dos tempos gráficos confirmou uma tendência primeiro, né? Porque a gente sabe que operar tendência é mais, vamos dizer assim, mais fácil. Não é fácil, né? Mas, enfim, é mais assertivo, né? Do que você ficar operando uma reversão, né? Saber onde o mercado vai virar. Então, por isso que a gente fica analisando mais a tendência, não precisa mais analisar a reversão. Essa dúvida? Não, não, tranquilo. Outra dúvida os candle, é porque eu não peguei o comecinho aí. Uhum. Não, pode cantar de boa. O gatilho, ele vem confirmado por uma up bar ou uma down bar, certo? Uhum. Esse é o filtro que você estava colocando aí, que a gente está trabalhando agora, vai trabalhar? É o mesmo filtro, eu só queria fazer essa aula para bater um pouco mais nessa tecla. Não é todo mundo que está muito visual, assim, mas não tem nada novo, né? Se tu já pegou tudo ali, não tem nada novo. Não, É igual mais para confirmar. Hoje eu analisei analisando o filtro e gatilho no 2 minutos, né? Então eu vi lá na hora, no caso, tem que ser, a confirmação é sempre nos 5 minutos, né? Exatamente, ó. Eu vou até escrever aqui para a gente ficar com isso na cabeça. Beleza. Leitura de mercado, tá? Se está em reversão, tendência de alta, tendência de baixa, tudo isso eu analiso no 2 minutos. Vou botar outro textinho aqui maior. 2 minutos. Tá? E gatilhos. Vamos lá. Gatilhos, né? Seriam nossas entradas, certo? Proteções. Por exemplo, eu entrei num gatilho, certo? De reversão, compra de reversão, e pagou o movimento somente no 2 minutos. Nos 5 minutos ainda não pagou. Pode acontecer isso. Eu ainda não protejo. Eu só vou levar o 0 a 0 quando paga o movimento nos 5 minutos.
Então, se o 2 minutos e os 5 minutos estão em reversão, só vou proteger, eu protejo tudo pelos 5 minutos, né? Então, proteções, tudo pelos 5 minutos. Filtros, também, tudo pelos 5 minutos. Então, só vou deixar aqui para a gente ter isso visual, né? No 2 minutos, eu vou fazer leitura de mercado, certo? E nos 5 minutos é onde a gente pega, de fato, os gatilhos, as proteções, onde faz as proteções, faz os filtros, olha para os filtros, né? É o que o Guilherme, né, falou. É tudo nos 5 minutos daí. O 2 minutos a gente só vai ficar analisando os raios, né? E né, se está em reversão, se está em tendência de alta, tendência de baixa. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, se tiver dúvida, vai mandando aí. Mas o que eu queria falar com vocês aqui também que eu acho importante? Eu acredito que tem alguns na sala aqui que já fazem parte da nossa comunidade no Telegram. E eu sei que eu bato muito nessa tecla, que é um operacional racional, os gatilhos são racionais, você não precisa de experiência de tela, você não precisa de fato, interpretação. Ah, putz, eu acho que está acontecendo isso, eu até brinco na sala, né? Muitas vezes eu entro num gatilho, por exemplo, hoje a gente entrou num gatilho, não sei se alguém que é da sala tá aí, que era uma venda num fundo, e eu não gosto também de vender num fundo, mas eu faço 100% sem hesitar, e nos deu gain, e não é uma venda que eu fico confortável, eu na verdade achava que o mercado ia me estopar, ia subir, mas o mercado, ele não tá nem aí para o que eu acho, eu sempre falo isso, né? Ele não tá nem aí para o que eu acho. Então, por isso que o nosso operacional, ele é tão legal de se fazer, porque, deixa eu botar mais para vocês me verem aqui. Por isso que eu acho legal o nosso operacional, porque ele não depende disso, não depende da interpretação. Mas eu sei que muita gente tem um grande problema, uma grande dificuldade, que é você não conseguir parar de operar. Então eu não estou aí com vocês sabendo se vocês vão parar nas 4 stops do dia. Eu não estou aí com vocês para saber se vocês não vão entrar num momento que não é para entrar, que às vezes você não conseguiu pegar um gatilho e você vai, putz, era uma compra de reversão lá no fundo, e aí você vê que o mercado, pô, aquela operação teria dado boa, e daí agora você vê que você não pegou ela, você quer pegar lá no meio do caminho. Eu não sei, eu não estou aí para ver o que vocês estão fazendo. Eu gostaria de estar com todo mundo, né, com vocês aí, cara, vamos operar junto, saber, né, exatamente o que você está fazendo. Ia ser lindo, eu gostaria que tivessem feito isso comigo. Então é essa solução que a gente tem dentro da comunidade. Né? Na comunidade a gente fica conversando ali em tempo real, né, de, pô, proteção, estamos em tendência de alta, estamos em tendência de baixa, agora é uma compra de reversão, uma venda de reversão, não fico de fato narrando, porque vocês sabem que é muito racional nosso operacional, mas toda vez que alguém pergunta, eu respondo na hora ali, né, então, de fato, eu acredito que de tudo que a gente tem aqui para oferecer na escola, né, o aulão, onde você, de uma forma muito acessível, um baixo valor, você consegue ter acesso a tudo que eu já errei, né, e hoje fazer o que eu faço todos os dias, né, você aprender de fato a crescer contratos de uma maneira saudável, né, com gerenciamento de risco até mesmo conservador, que dá para você operar day trade sendo conservador. Então, de tudo que a gente tem aqui na escola, o aulão que eu estava mencionando, que é a forma mais acessível, depois o curso mais completo, né, que é o curso de gestor de lucros, que eu vou cada vez mais agora focar ele em gerenciamento de risco. Então, o aulão, ele é para você conhecer o operacional, ver se você se identifica, porque eu não sei vocês, mas eu comprei muito curso, onde, putz, eu vi, depois de ter comprado, aí eu via lá as aulas e tal, e eu não me identificava. Então, o aulão ele serve para isso, para ver se você se identifica a querer ganhar muito quando ganha e perder pouco quando perde. É um operacional, né, que de fato te faz lucrar. Então, o aulão ele serve para isso. O curso gestor de lucros ele vai focar pura e exclusivamente
né? Lógico que tem a parte operacional também, mas muito mais em gerenciamento de risco, para você aprender a crescer contratos de uma maneira saudável. Muitos de vocês sabem que eu estou fazendo um projeto que eu comecei com R$ 1.000 e eu vou fazer ele virar R$ 100.000. Eu não sei em quanto tempo vai acontecer isso, mas estou fazendo. Então, tudo isso vai estar dentro lá do gestor de lucros. E a parte mais importante, talvez, é a comunidade. A comunidade é onde a gente está ali no dia a dia, emocionalmente, né? Alguém comete algum erro, pô, a gente abraça a pessoa no sentido de, cara, fica tranquilo, todos erramos. Eu, quando erro alguma coisa, eu coloco na comunidade, pô, galera, cometi um erro aqui, né? Não vi uma up bar ali e acabei entrando no gatilho sem. Quando eu erro, eu falo isso. Então, você tem um ambiente que te proporciona a ter um resultado mais assertivo, né? Te proporciona a não perder dinheiro de fato, te proporciona a economizar tempo e dinheiro, porque você diminui os teus erros, tuas perdas, e diminui teu tempo de realmente fazer tudo sozinho. Então, para isso, por conta disso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Teve alguém que entrou ali no final, mas basicamente estava tirando dúvidas aqui e agora a ideia é mais te passar uma oportunidade, na verdade, né? De, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, de novo. Ó, é uma oportunidade, é o seguinte, galera. Tudo que eu falei ali, você pode evitar. Você não precisa mais perder dinheiro à toa, você não precisa mais perder tempo à toa. E antes disso, deixa eu até, na verdade, deixa eu ver se tem alguém ali. Acho que o Guilherme. Guilherme faz parte da sala? Da comunidade? Faz, né? Faço sim. Cara, deixa eu te pedir aí se. Eu não sei se tem mais alguém da sala, mas eu sei que tu faz parte. Desde que você entrou, você está há pouco tempo ali, né? O que que você viu, assim, de benefício de estar na comunidade? O que que, né, se você já teve algum resultado também, pode compartilhar, mas queria saber a tua opinião sincera, né? Botar minha pele em risco aqui, não sei o que você vai falar, a gente não combina nada, mas fala a verdade mesmo, o que que você viu de bom, né, dentro da comunidade ali, do dia a dia. Não, claro, claro. Eu já opero, né, há algum tempo, mas assim, eu operei muito tempo de maneira super errada, né? De maneira, eu sei que existem vários operacionais, né? Eu já vi gente falando de Renko, minuto, todo mundo aí sabe. E eu sempre tive o operacional no minuto, né? Eu sempre me identifiquei mais com o mini índice do que o dólar e no minuto. E aí, depois que eu vi o seu trabalho, eu vi que você trabalhava no minuto e depois tem a leitura ali no 2 minutos, eu me identifiquei com isso. Falei, cara, eu vou buscar saber como que é o operacional dele. Fui buscar nos seus vídeos e tal. Fiz o aulão lá, né? E me interessei em fechar o gestor de lucros. Cara, é uma leitura muito mais real, né? Porque às vezes eu identificava muito que eram topos e fundos, né? Uma resistência aqui, uma resistência ali. Então você acha que o mercado está numa tendência de baixa, mas realmente não está, né? Ele está ali, às vezes, ele está numa reversão ainda, né? Uhum, Então eu tô vendo que 3 dias já que eu tô, não consegui terminar todo o gestor de lucros, mas uhum, aprendendo muito na sala e dos vídeos que eu vi, cara, eu acho que é uma leitura muito mais limpa e muito mais. Ontem, por exemplo, depois que a gente tinha tomado os 4 stops, uhum, seguindo o operacional, né? Por exemplo, se eu não entrei, mas tipo, ele ainda deu uma venda no fundo e essa venda andou bem, né? Eu não acompanhei depois como é que ela fechou, uhum, mas na hora eu ainda pensei, eu falei, cara, que eu já tinha visto os outros vídeos seus, eu falei, olha aqui, essa venda no fundo aqui, o pessoal vai, quem estiver vendendo aqui, fala, vai vender no fundo, esse negócio vai voltar para cima. E ela uhum. rompeu e foi com tudo, tipo, seguindo o operacional. Eu vi que é uma coisa muito mais de controle mesmo, né? De você sempre estar seguindo, sempre estar fazendo a mesma coisa, seguir os parâmetros. Se é para voltar no 450 com ali menos 20, não coloca mais 10 ou mais 20, faça sempre a mesma coisa
que tá dando certo e eu acho que Eu vou te eu falar aprendi muito sobre que isso. eu acho que o grande problema da nossa profissão aqui, a grande desafio, vamos dizer assim, é a decisão. E aí o fato de a gente ter, o que tu falou foi fundamental, assim, né, me veio esse insight aqui. Quando a gente tira a nossa decisão do dia, porque imagina assim, hoje a gente fez uma venda, daí andou, sei lá, 100 pontos para baixo, e aí você fala, acho que já agora já andou demais, né, eu vou proteger. Daí ele protege, a gente protege, só tira e o mercado anda para frente a teu favor. Como a gente não tem esse tipo de decisão no dia a dia, porque eu não sei vocês, para mim o que me matava eram as decisões. Tipo, eu tava operando ali num dia e aí eu protegia, me tirava e andava no mercado. Cara, eu ficava pensando naquela operação uns quase um mês inteiro. Então, como a gente não tem nenhuma decisão, né? A única decisão que a gente tem aqui é tipo assim, hoje a gente saiu com 400 e poucos pontos de uma operação e racionalmente era para continuar. E às vezes tu tem um feeling assim, pô, não vou continuar, acho que vou parar com esses 450 aqui. Então, a única decisão é se a gente para ou continua, né? Mas a gente tem as nossas regras, tá? Parou com 4 stop, por exemplo, o que o Guilherme falou, né? Beleza, ontem deu 4 stop e a quinta operação teria dado boa. O problema é se a gente pega essa quinta operação e salva o dia, num dia que a gente vai ter outro dia que a gente vai tomar os 4 stop, a gente vai pegar a quinta, vai tomar stop. Daí a gente vai pensar, putz, mas aquele dia deu certo, né? Vou fazer mais uma. Daí tu faz a sexta, a sétima, a oitava, a décima. Então, por isso que respeitar o stop loss diário é fundamental. E aí a comunidade, ela também ajuda nisso. Eu não sei para ti, Guilherme, tu que já faz parte aí, mas para mim, assim, o fato de você ter mais pessoas que tomaram 4 stop e pararam, me ajuda a parar no dia. Eu não sei para ti ser assim. Porque Com certeza ajuda, sim. né? Porque se tu toma um stop loss no dia, no teu stop loss máximo, e aí tu abre o Instagram e tu vê outros traders que tu segue, e os caras saindo no gain e tal, daí você fala, não vou continuar, vou recuperar isso aqui. Agora, se tu tá numa comunidade onde, pô, galera, hoje tomamos stop do dia, vamos parar, todo mundo fecha seu computador, né? Esse senso, esse ecossistema, essa comunidade ajuda a você controlar teu dia de fúria, ajuda a você respeitar o que tem que respeitar. O que eu sempre falo, você pode errar tudo. Você pode errar um gatilho, era para comprar, vendi, errou. Você pode errar muita coisa. Você só não pode errar stop loss máximo. Parou no stop loss máximo, acabou, fecha o dia, tem outro dia, tem bolsa todo dia. E eu demorei para aprender isso. E aí nessa comunidade a gente tem isso. Então, eu quero fazer esse convite para vocês aí, para fazer parte da comunidade, pagando apenas o curso. Você vai ter um mês de aula, tá? Então, você tem a oportunidade, de fato, de estar operando diariamente, não só comigo, né, mas com outros traders aqui, com os outros traders que estão com a gente. Então, é o curso PGL, tá? Profissão Gestor de Lucros, mais um mês de acesso à sala. Então, você vai ter essa oportunidade, né? De fato ali operar ao vivo, né? Junto comigo e com outros traders para a gente alcançar a consistência juntos aí. E a ideia é te ajudar a faturar os teus primeiros 10 mil reais por mês. Eu vou bater nessa tecla agora nos próximos dias. Eu vou desenvolver conteúdo focado nisso para te ajudar a ganhar 10 mil reais por mês. Então, o objetivo é a gente chegar nesse patamar. E aí você pode ir compartilhando, Felipe, estou com tanto de capital, estou operando com tantos contratos, vamos redimensionar aí os contratos para as tuas operações para chegar nesse patamar. Mais de 10 mil reais por mês. Esse é o grande objetivo. E por um preço, por um valor, vamos dizer assim, preço é diferente, valor é diferente de preço, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Qual que é a ideia? Então, vocês vão entrar lá, felipecaon.com/pgl. Você vai cair nessa página aqui, né? Então, nessa página, você vai ter ali muitas explicações, né? Todo mundo já me conhece aí e tal, mas só para deixar. Dentro do curso, a gente tem vários bônus. Tem um bônus de valuation na prática, que é para aprender a você investir em ações. Tem um bônus de criando condicionamento de sucesso. Tem um bônus de inteligência espiritual, que é com o meu pastor.
e tem o próprio gestor de lucros, que vão ser adicionados muitas novas aulas, e aí você tem um mês de sala. Isso aqui tudo, galera, eu sempre vendi por 1.320. Mas para você que está assistindo aí essa aula, essa live, vai ficar apenas R$ 440. Isso aqui dá 12 vezes de R$ 44, tá? Para você ter todo o gestor de lucros, mais um mês de sala. Lembrando sempre que tem garantia, 7 dias. Então, meus amigos, se ninguém tem mais perguntas, ou se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Mas eu quero vocês comigo lá, quero que vocês estejam operando diariamente para a gente trocar ideia e ir crescendo, ajudando vocês a lucrar de fato na Bolsa de Valores. Beleza? Felipe, eu tenho mais uma pergunta aqui. Manda No aí, manda aí. caso, se a gente trabalha com você aconselha a trabalhar mais, como você fala, mais precavido, né, com menos contrato, Conservador? mais Conservador? conservador, a cada contrato R$ 4.000, Sim. certo? Uhum. Por exemplo, nesse formato, mesmo assim, você teria 4 operações no dia. Se você for mais conservador que isso, você teria mais operações? Seria isso? Até você atingir os Não, 3%, por exemplo? não. Porque aí o que vai brigar aí é pontos, né? Porque se tu Uhum, fizer, tipo, 4 operações já te dá menos 680 uhum, pontos no dia. uhum, Então para tu fazer resultado em cima disso, é difícil, né? entendi. Num dia, né? Uhum, Então, por isso que eu acho que 4 é o máximo mesmo, né? Eu tenho um estudo dentro do gestor de lucros ali, até de 2 operações, que se você quiser também dá, mas o 4 ele é o mais lucrativo de todos, assim. uhum, E acima disso, tu vai ter que buscar daí muito ponto, né, para voltar pro gain de novo no dia. Então é mais uhum. fácil estopar no dia mesmo e buscar um próximo dia, Tá. né? E você está falando já que para alavancar isso seria, você pode antecipar alguma coisa desse valor desses 10.000? Como é que seria? Com quantos contratos, mais Cara, ou menos? isso aí muito depende, vai ter que meio que a gente trocar ideias mesmo ali dentro da Uhum, comunidade e tal, porque depende muito de perfil para perfil, né? Então eu vou uhum, ter um cara que o cara, tipo, tá operando com um contrato e não consegue segurar a operação. Pô, o cara tem que operar mais com um contrato. Já o cara uhum, que tá operando com 5 e ele tá, igual tu falou, acho que foi tu que falou, né? Tá lendo livro, tá fazendo comida, tá de boa, né? Daqui a pouco o cara tá com 50 contratos, tá de boa. Tipo, eu opero aqui do tamanho que eu opero e às vezes tô fazendo comida, às vezes tô fazendo reunião com um cliente. Então, para mim, não muda muito, assim, né? O que muda é a quantidade de capital, isso sim, daí se eu tiver menos capital, eu fico mais com dor de barriga. Então, a gente vai ter que ir meio que conversando dentro da comunidade de um a um, assim, o que cada um tem, né? Vai crescendo mesmo para estipular um plano de ação, assim, né? uhum. Olha, E aí, sobre o dos 1.000 ou 100.000 lá, eu não quero falar nada dele, porque eu ainda não fiz. Eu não gosto de falar nada que eu não fiz. Então, a hora que eu crescer, quando concluir ele, não sei quanto tempo vai dar, tomara que seja rápido, aí sim eu quero abrir, né, detalhar o que eu fiz, aqui eu fiz errado, aqui eu fiz certo, aqui eu tive que mudar alguma coisa. Basicamente é isso. Fechou, meus amigos? Então, é isso aí. Obrigado aí pela participação de todos, obrigado pelas perguntas aí, Guilherme, me ajudou bastante, porque tem muita gente que acredita que tenha vergonha de perguntar, então foi bom que ele perguntou. Obrigado pelo depoimento aí também. Isso aí. Boa sexta-feira para todo mundo. Bom descanso aí. Fique em paz. Fica com Deus. Abraço.